Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esquece de deixar o like e seguir o canal, hein? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que está mudando as regras da guerra. A revolução dos drones ucranianos, uma guerra construída literalmente do zero. Olha, para começar, dá uma olhada nisso aqui. De um lado, um sistema de defesa russo que custa 200 milhões de dólares. Do outro, um drone ucraniano de 500 dólares. Essa diferença absurda de preço é o coração da nova guerra que está rolando em porões e oficinas por toda a Ucrânia. Uma tecnologia baratinha e super adaptável contra um equipamento militar que vale uma fortuna. E não pense que isso é pouca coisa. Segundo os próprios comandantes ucranianos, mais de 90% das perdas russas hoje vêm desses pequenos drones. Quer dizer, não é só uma tática nova, virou a principal arma no campo de batalha. Mudou o jogo completamente. Então se liga no nosso roteiro de hoje. A gente vai entender como surgiu esse matador de gigantes de 500 dólares, qual era a grande vulnerabilidade por trás dele, como a cadeia de suprimentos quebrou, a resposta genial da Ucrânia e, por fim, porque tudo isso é um baita alerta para o resto do mundo. Ok, primeiro vamos entender o poder desse carinha aqui, o drone FPV. A sigla FPV quer dizer visão em primeira pessoa. Na prática, é como se o piloto estivesse dentro do drone usando óculos especiais. Isso dá uma precisão absurda, transformando um drone barato num míssil teleguiado super eficiente. E os alvos não são nada modestos, dá uma olhada nessa lista. A gente está falando de sistemas de defesa aérea, tanques de última geração, aviões de vigilância e até bombardeiros estratégicos. Equipamentos que valem milhões e milhões, sendo destruídos por drones que custam o preço de um celular de entrada. E é por isso que eles são chamados de o grande equalizador. A Ucrânia tinha muito menos soldados e munição de artilharia, mas essa tecnologia simplesmente nivelou o campo de jogo. Foi o que deu a eles uma chance real contra uma força muito maior. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que vocês querem que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Só que tinha um problema gigantesco escondido no meio de todo esse sucesso. Um verdadeiro calcanhar de Aquiles. A cadeia de suprimentos. Pois é. E para entender o tamanho do problema, basta olhar para esse gráfico. A Ucrânia e, na verdade, o mundo todo tinha uma dependência quase total dos componentes fabricados na China. O mercado global é dominado por empresas chinesas como a DJI. E essa dependência ia muito além do drone pronto. Praticamente todas as peças vinham da China. Motores, câmeras, baterias, placas de circuito, tudo. Kiev chegou a comprar 60% da produção mundial de um modelo específico da DJI. Isso criou um risco estratégico enorme. E claro, o que era um risco, uma hora se tornou realidade. A cadeia de suprimentos acabou sendo usada como uma arma. A China, apesar de se dizer neutra, começou a apertar o cerco. Primeiro, restringiu a exportação de drones de maior alcance. Depois, foi além e limitou a venda de componentes essenciais. O resultado? Uma crise gigantesca para o esforço de guerra ucraniano. O efeito foi imediato e brutal. Com a falta de peças no mercado, os preços simplesmente triplicaram. Isso ameaçou parar completamente a produção em massa de drones, que era a grande vantagem da Ucrânia. Mas é aqui que a história dá uma virada espetacular. Pressionada contra a parede, a Ucrânia respondeu com uma explosão de criatividade e resiliência que ninguém esperava. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Se liga só na escala dessa resposta. Em 2022, a produção era de 5 mil drones. A projeção para 2025 é de 4 milhões e meio. É um aumento de quase 900 vezes em só 3 anos. Tudo isso movido pela pura necessidade de se tornar independente. E o mais impressionante é que isso não foi um plano do governo de cima para baixo, sabe? Foi uma revolução descentralizada. Pequenas empresas locais começaram a produzir de tudo: motores, peças impressas em 3D, placas de circuito. Basicamente, internalizaram toda a linha de produção. E o resultado de todo esse esforço foi incrível. No fim de 2025, a previsão é que a parcela de peças chinesas nos drones ucranianos caia para apenas 38%, uma virada de jogo gigantesca rumo à autossuficiência. Mas a história da Ucrânia não é um caso isolado. Na verdade, ela é um espelho de um problema estratégico muito maior que afeta todas as nações do Ocidente.
Porque, no fundo, a mesma dependência que quase quebrou o esforço de guerra da Ucrânia existe em toda a indústria de defesa do Ocidente, incluindo a dos Estados Unidos. Pega esse número aqui, 80.006. Essa é a quantidade de componentes de defesa dos Estados Unidos em quase 2.000 sistemas de armas diferentes que dependem de materiais controlados pela China. E a gente está falando de coisas sérias, como os caças F-35 e submarinos nucleares. Essa citação de um especialista do Pentágono resume bem a situação. A China tem um poder imenso nas mãos, podendo usar as cadeias de suprimentos como arma não só contra a Ucrânia, mas contra qualquer país. E a realidade nua e crua é que o Ocidente está bem atrás nessa corrida. Os Estados Unidos não têm uma base industrial para produzir drones baratos e de qualidade em massa, e a Europa, mesmo expandindo a produção, continua super dependente das peças chinesas. Então, o ponto central de tudo isso é que a guerra moderna foi redefinida. Hoje, a resiliência da sua indústria, a capacidade de produzir suas próprias coisas, é tão importante quanto o seu poder de fogo no campo de batalha. E isso nos deixa com uma pergunta que vale a pena pensar. Será que no futuro o vencedor de uma guerra não será o país com o maior exército, mas sim aquele com a cadeia de produção mais forte e independente? A revolução dos drones na Ucrânia nos obriga a encarar essa nova realidade. Por enquanto é isso. Assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal, para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!